tudo bem? Eu sou o Luiz Aires e estou aqui para dar continuidade ao resumo do livro A Mente Moralista. Vamos dar continuidade na parte 3, que é a última parte, que trata da amoralidade agrega e cega. Hoje vamos falar dos capítulos 2, 3 e 4. O capítulo 2 vai tratar do interruptor da colmeia, que trata do quê? Trata desse fenômeno que nos permite transitar de um estado individual para um estado coletivo, ou seja, entramos na sintonia do grupo e diante disso passamos a entrar num estado de abnegação do que é pessoal para nos voltarmos para aquilo que é coletivo. No capítulo 3, que trata que a religião é um esporte, o que vai ser mostrado é que o mesmo fenômeno acontece com relação à religião. A partir do momento que existem os rituais nas igrejas, que existem os rituais na religião, a finalidade deles é justamente essa, é permitir que a gente transite do estado individual para o estado coletivo. E por último, nós vamos falar de não podemos discordar de maneira construtiva. Com relação ao capítulo 4, o que o autor vai mostrar basicamente é qual é a proposta do Partido Democrático e qual é a proposta do Partido Republicano. E vai ficar muito evidente as grandes diferenças, porque não são pequenas, as grandes diferenças que existem. Mas o que o autor sugere é que a gente simplesmente discuta em cima dessas diferenças e que não trate, na verdade, essas discussões como se fosse algo pessoal, como se fosse uma guerra entre pessoas. A metáfora central da parte 3 desse livro é: somos 90% chimpanzés e 10% abelhas. E com isso, o que se quer dizer é que em 90% nós trabalhamos ligados nas nossas crenças, nos nossos interesses, participando das nossas disputas individuais. E que em 10% do tempo nós entramos nesse processo de transição do individual para o coletivo e passamos a pensar junto com o grupo, alinhado com o grupo, voltado para os interesses do grupo. E o interruptor da colmeia para a formação de grupos nos diversos setores da sociedade, seja no exército, seja nas forças armadas, seja na religião, seja nas torcidas nas escolas, foi a marcha que os exércitos gregos, romanos e europeus praticavam para que se criasse esse processo de conexão muscular, essa sincronicidade entre seus diversos membros, e a partir dali então se criasse um sentimento de unidade para que esses membros pudessem aniquilar os grupos inimigos, ou para que esses membros pudessem atingir de uma maneira muito mais simples os seus objetivos, dada a força que viria desse grupo. Durkheim registrou que durante o outono, todos os sábados, na maioria das universidades americanas, milhares de pessoas se reúnem nos estádios para participar de um ritual. Os alunos se vestem com roupas especiais e bebem até cair. Em seguida vão para os estádios para se encontrar com parentes, com amigos, com ex-alunos que viajam horas para se confraternizar. No começo do jogo, muitos já estão embriagados, o que leva os alunos à perda da timidez e propicia que eles participem dos cânticos, dos aplausos que preencherão as próximas 3 horas. Os alunos comemoram os gols dos seus times, entoando todos eles a mesma música. Eles se dão os braços e balançam como uma única massa. Em seguida, soltam os braços e fazem movimentos agressivos de socos no ar em sincronia com um canto de batalha. Com que finalidade? Mostrar apoio ao time? Não. De acordo com a perspectiva durkheimiana, é a mesma que ele observou na maioria dos rituais religiosos, que é a criação de uma comunidade. A partir dos seus estudos sobre religião, Durkheim concluiu que as pessoas têm 2 conjuntos distintos de sentimentos sociais, um no nível individual e outro no nível coletivo. O primeiro diz respeito aos sentimentos de respeito, medo, carinho e honra, que as ligam aos demais cidadãos e que operam no processo da seleção individual. E vale registrar que as pessoas davam preferência
aos parceiros que compartilhassem desse sentimento. O segundo é formado pelas emoções que ligam as pessoas às entidades sociais. As pessoas são simplesmente parte de um todo, cujas ações elas seguem e a cujas influências elas estão sujeitas. Não podemos discordar de maneira mais construtiva. No mundo real parece não haver alternativa a um processo político no qual os partidos competem para ganhar votos e dinheiro. Essa competição sempre envolve truques e demagogia, pois os políticos jogam de maneira astuta e ardilosa com a verdade, usando seus recursos para apresentar o melhor de si e o pior de seus oponentes, alegando que aqueles touros levariam o país à ruína. Bom, pessoal, mas o que é ideologia? Ideologia é um conjunto de crenças sobre a ordem adequada que deveria predominar em uma sociedade e sobre como alcançá-la. A maioria das pesquisas em psicologia política usou a dimensão esquerda-direita, com amostras norte-americanas. A maioria das pessoas nos Estados Unidos e na Europa, elas podem ser enquadradas em esquerda ou direita, sendo que a maior parte delas bem próxima ao centro. Segundo McAdams, são 3 os níveis de nossa personalidade. O primeiro, os traços disposicionais, que são nossas características, com relação a ameaças, buscas por novidades, extroversão e consciência presentes em diferentes escalas em todas as pessoas. A segunda delas são as nossas adaptações características, que emergem ao longo de nossa vida, que emergem à medida que crescemos e se desenvolvem em respostas aos diversos ambientes com os quais tivemos contato, como na escola, no trabalho e em outros ambientes que porventura a gente tenha participado, tenha tido contato. O terceiro nível diz respeito às narrativas sobre as nossas vidas, a narrativa sobre nós mesmos. São reconstruções simplificadas e seletivas do passado, mas sem muito compromisso com a verdade, e com frequência conectadas a uma visão idealizada de futuro, ainda que sejam de certa forma uma falsa atribuição de causa e efeito, elas influenciam o nosso comportamento, relacionamento e nossa saúde. No livro Moral Believing Animals, o sociólogo Christian Smith escreve sobre as matrizes morais nas quais a vida humana acontece. Cada narrativa identifica um começo, era uma vez, um meio, como que surge a ameaça ou desafio, e um fim, ou seja, o resultado da ação. Diante disso, foram criadas duas narrativas, uma liberal e uma conservadora. Narrativa liberal. Era uma vez um tempo em que a grande maioria das pessoas sofria em uma sociedade, em instituições sociais injustas, opressivas e repressivas. Elas dispunham de uma desigualdade profundamente enraizada. A nobre aspiração humana por autonomia, igualdade e prosperidade lutou poderosamente contra as forças da miséria e da opressão. E finalmente conseguiu estabelecer sociedades modernas e libertas, democráticas, capitalistas e de bem-estar social. Narrativa conservadora. Era uma vez, uma época em que os Estados Unidos eles eram uma referência para o mundo. E coube aos liberais aparecer e instalar uma enorme burocracia federal que algemou a mão invisível do mercado. Eles subverteram os valores americanos tradicionais e se opuseram a Deus e à fé a cada passo do caminho. Em vez de exigir que todas as pessoas trabalhassem para sustentar, tomaram dinheiro de trabalhadores e o deram a viciados em drogas. E, em vez de punir criminosos, tentaram entendê-los. Em vez de aderir aos valores norte-americanos tradicionais de família, fidelidade e responsabilidade de pessoas, pregava a promiscuidade, o sexo antes do casamento e o estilo de vida gay, e estimularam uma pauta feminista que enfraqueceu os papéis familiares tradicionais. Em vez de projetar força contra todos aqueles que fariam mal a todos no mundo, cortaram os orçamentos militares. Então, os norte-americanos decidiram recuperar seu país daqueles que tentaram miná-lo. Bem, meus amigos, encerramos o resumo do livro A Mente Moralista. Pretendo trazer para vocês, como próximo livro,
acompanharmos o resumo, A Tirania do Mérito, que é um livro que também trata de política e que trata do mérito dentro da ótica de cada um dos partidos de esquerda e de direita, ou seja, dos democratas, dos republicanos e dos democratas. Aguardo vocês para o próximo encontro.